E aí, pessoal, tudo em paz? Eu vou falar um pouco hoje sobre o Perceptron. O Perceptron é a principal técnica que a gente pode iniciar um determinado estudante e tudo mais em redes neurais. Como é que ele funciona? Eu vou dar uma noção muito básica dele aqui. Suponha que eu tenha um espaço tridimensional onde eu tenho um valor de entrada x1, um outro valor de entrada x2 e tem uma classe que eu desejo acertar y. Suponha que eu tenha um certo conjunto de pontos positivos, que são esses azuis, e um certo conjunto de pontos negativos em função de x1 e x2, que são esses vermelhos. Suponha que os negativos eles serão associados à classe 0 e os positivos à classe 1 de resposta. Tá? O que eu faço com o Perceptron? Ele cria para mim um único hiperplano separador nesse espaço. Em cima desse hiperplano, ele vai fazer algo assim para mim. Ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. De uma forma mais próxima do que eu sou capaz de desenhar. Né? Esse hiperplano um pouco maior aqui. Ele vai produzir, então, uma resposta igual a positivo 1 para todo valor que estiver para lá do hiperplano e igual a negativo para todo valor que estiver do lado de cá do hiperplano. Olha só a ideia básica dele. Como é que ele faz isso? Olha só, e esse é um princípio aparentemente simples, você olha para isso e pode pensar, puxa, mas isso vai funcionar para problemas mais complexos? Eu consigo, com composições destes hiperplanos lineares, que seria criar um muro aqui para separar positivo e negativo, eu consigo formular problemas muito mais complexos não lineares. Vamos começar aqui. Como é que eu represento um Perceptron? Represento, então, por um neurônio, que tipicamente é representado por um círculo, onde esse neurônio é capaz de calcular uma função chamada f de net. E f de net é a resposta. É uma resposta que eu vou chamar de y, produzida por esse neurônio. Esse neurônio ele é motivado de fato pelo neurônio biológico. Aqui entra um certo valor x1 e x2, é um par. Repara que x1 e x2 se eu tiver esse ponto aqui no espaço, eu vou ter um certo valor em x1 e um outro valor correspondente em x2, aqui, nesse outro eixo. Então entram esses dois valores aqui para o neurônio. E o neurônio faz o seguinte, ele vai multiplicar x1 por um peso W1, x2 por um peso W2. Ele também soma um θ vezes 1, sempre vezes 1. Esse cara vai funcionar como um ponto de interceptação do hiperplano em relação a x1 e x2. Ele vai fazer com que eu tenha um hiperplano que se desloque em relação a x1 e x2 nesse sentido, né, de fazer melhor aqui o deslocamento. Tudo bem. E aí o que ele faz? Quem é net? Olha só, quem que é net simplesmente por um certo padrão que eu acabei de receber aqui. Ele será x1 vezes W1 mais x2 vezes W2, e aí posso ter vários valores aqui, mais finalmente θ. Isso é net. Quem que é f de um certo net? Tenho duas possibilidades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir se net for maior que um limiar, eu posso pôr maior igual até aqui, maior que um limiar, delta, vou colocar aqui. Caso contrário, zero. Repara que a única coisa que essa função faz, uma função Heaviside, né, uma função degrau, é produzir se o valor de net, digamos assim, a energia recebida por todo esse neurônio for maior que um certo limiar, caso contrário é zero como resposta. Tá? Um problema bem simples aqui. Como é que isso vai funcionar na prática? Vamos pensar um pouquinho. Olha só, eu preciso de alguma forma definir uma função de erro. Conforme eu recebo dados, eu preciso saber quanto que eu estou errando. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, pensem comigo. Se eu desejo produzir um certo valor de y e o que de fato eu produzo é uma certa estimação desse y, ou seja, o que esse neurônio produz de fato é um estimador. E eu vou representar o estimador assim, com um chapéu em cima do y. Olha só, o que eu espero menos o que eu obtive, eu tenho uma medida de erro aqui. Se eu supor que esse y chapéu aqui, ele não é de fato f de net, mas ele é apenas net, olha o que eu tenho aqui. Eu teria o que eu desejo obter, menos o que de fato eu obtive, que é net. Onde eu tenho
que o que eu desejo obter é uma constante que eu desejo obter, que é mais 1 ou 0, né? E o que eu obtive de fato, que é net, dá uma olhada o que é esse cara, x1, y1, w1, desculpa, x2, w2 mais θ. Isso é o que de fato foi produzido. Repare que eu desconsiderei a função fnet, porque senão não consigo continuar a formulação. Na verdade, teria que continuar ela por partes. Repare o seguinte, este termo ele é linear em função de qualquer alteração que eu venha fazer em W1, W2 e θ. Na verdade, o aprendizado dessa técnica compreende exatamente alterar W1, alterar W2 e alterar θ, a fim de satisfazer essa formulação, porque xi, x1, x2 eu não posso alterar. São dados para mim. Repare que eu sou linear em termos de W1 e linear em termos de W2. Se eu tenho uma constante menos uma função linear, eu tenho uma função linear por padrão. Agora, se eu pegar essa função e elevar ela ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou ter agora uma medida de erro ao quadrado que é representada para mim por uma função com características convexas. Olha só, eu tenho uma função convexa. Pensa em convexidade como uma x² clássica, né? Quem que é essa função? É meu erro. Então, nesse eixo eu estou enxergando o erro. E o que eu enxergo nesse eixo aqui? W1. Ah, mas e como que é W2? Repara, como eu sou linear em termos de W1, eu tenho esse comportamento, como eu sou linear em W2 também, em θ também. Então eu vou ter 3 gráficos como esse, um em função de W1, um em função de θ e um em função de W2. Aí eu queria que vocês notassem o seguinte, se eu tiver um valor de W1 muito pequeno, olha só o que eu poderia fazer. Se ele for muito pequeno e eu calculasse a derivada nesse ponto, eu notaria que a derivada é negativa. Repare que quando a derivada é negativa, eu precisaria aumentar o valor de W1, ou de θ ou de W2. E se o valor é muito grande, a derivada é positiva ó, naquele ponto. Se o valor fosse muito grande, ó, a derivada tem tendência positiva. O que eu preciso fazer nesse caso? Reduzir. Então fica muito fácil, inclusive, deduzir com vocês a ideia de gradiente, vamos lá, de gradiente descendente, que a gente tipicamente vê em cálculo 2. Né? Qual que é a ideia de gradiente descendente? Olha só, se eu tenho um certo valor para W1 no futuro, no próximo instante de tempo t mais 1, ele será igual ao valor W1 no instante atual menos um eta, derivada do meu erro ao quadrado no sentido desse W1. O que significa isso na prática? Um jeito bem simples. Eu vou ter um gráfico como esse para W1, mal desenhado, né, aliás. Repare, se eu tiver um valor de W muito grande, a derivada é positiva. Se a derivada é positiva, eu vou ter um valor positivo nesse termo. Positivo com esse negativo faz com que eu subtraia desse W1 aqui no instante atual t um valor e faça com que ele reduza, no sentido dele chegar no erro mínimo. Olha só o erro mínimo aqui embaixo. Essa ideia de ter função convexa é muito legal, justamente para eu tentar chegar no erro mínimo. Então, vocês vão ver na literatura que todos os problemas de otimização, quando não são lineares, né, eles tentam encontrar essas funções que buscam por um erro mínimo, o que é muito, muito legal. Repara só, o que eu vou ter então? Eu vou ter essa equação para W1, o que vai acontecer para W2 e para θ? Então, ó, repetindo. Para W1 eu vou ter essa equação aqui, para um certo eta. Quem é o eta? É um parâmetro que você define, que eu defino, tá? Para realizar o aprendizado. É um parâmetro que a gente chama de passo. Tá? Esse passo, tipicamente, repare, não pode ser negativo, tá? Essa variável eta não pode ser negativa. Olha só o que eu estou fazendo aqui, definindo as 3 equações que eu preciso para o meu modelo do Perceptron. Eu queria que vocês percebessem que eu preciso encontrar derivadas, então, ó, que são exatamente essas derivadas que vão permitir com que eu faça essa convergência aqui do W1 para ele reduzir. Ó. Quando a derivada é positiva, reduz, quando ela é negativa, nesse caso, aumenta para chegar nesse ponto aqui. Repara que se o passo eta for muito grande, tipicamente, então, esse eta será um valor maior que 0, mas obviamente ele não pode ser igual a infinito, por exemplo, porque senão eu posso estar desse lado aqui com uma tendência negativa, e aí eu levo esse W lá para o lado de lá, muito longe, ou θ, e aí eu vou ter que tentar voltar para cá de novo. E ele também não pode ser muito minúsculo, porque senão o que acontece? Na iteração seguinte eu saio desse ponto e vou para esse, ó, infinitamente, aí sei lá, o Sol apaga e eu não convergi ainda.
Tá? Demora muito tempo para convergir. Então aqui estão as equações. Repara, qual que é o meu objetivo agora? Encontrar 3 derivadas que são derivadas relativamente simples. E aqui vocês vão entender por que eu simplifiquei o modelo. Olha só, a primeira derivada que eu preciso é essa. O que eu faço com essa derivada? Ó? Reparem que cálculo não é à toa, né, pessoal, na nossa vida. Quem que é o erro ao quadrado? É o que eu esperava obter, que é uma constante, derivada no sentido de quem? Do x1, w1, mais x2, w2, mais θ. Olha só, é esse cara ao quadrado, no sentido de w1. Essa derivada vai dar o que para mim? Ó? Se vocês se lembram bem aí, né? Isso aqui vai me dar 2 vezes o termo todo aqui, pela regra da cadeia, né? x1, w1, mais x2, w2, mais θ, vezes a derivada da parte interna. Como esse cara é uma constante, eu vou ter então a menos a derivada desse termo aqui no sentido de w1. No sentido de w1 resta só x1. Olha só o que eu tenho. Essa é a derivada que eu tenho. O que vai acontecer para a derivada do erro no sentido de w2? Eu terei 2 vezes y menos x1 w1 mais x2 w2 mais θ, produto por menos x2. E o que vai acontecer no sentido do θ? O erro no sentido do θ. E aí eu queria que vocês percebessem o seguinte, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando w1, w2 e θ. Qual que é meu interesse em alterar w1, w2 e θ? É porque ao alterar w1, w2 e θ, eu estou produzindo aprendizado para essa técnica. Ela está se adaptando, e aqui vai dar menos 1, porque a hora que eu derivo no sentido de θ dá 1. Como eu tenho esse sinal negativo, vira um menos 1 aqui na minha definição. Olha só minhas equações aqui de derivadas. Tá? Em cima dessas equações eu vou fazer o aprendizado. Repara, número 1, não dá para fugir de cálculo. Número 2, não dá para fugir de uma noção intuitiva sobre o cálculo. Voltem um vídeo para rever essa parte se for necessário. Então, ó, não dá para fugir de cálculo. Quando eu penso principalmente em redes neurais, é impossível fugir de cálculo. Só para a gente notar, repara, eu estou usando algo de cálculo 2 aqui, ó, gradiente descendente, simplesmente para eu conseguir convergir para o QS mínimo. Repara que eu forcei a barra até, de certa forma, para ter essa função que tem um mínimo. Como é que eu forcei a barra? Ó, essa derivada, para conseguir encontrar essa derivada, repara que eu tirei aquela função f, que é aplicada nesse net aqui. Ó. Eu arranquei ela fora, eu retirei ela totalmente. Essa é a forma com que o Perceptron é tradicionalmente resolvido. E aí o que vai acontecer? O que é o aprendizado do Perceptron? É produzir adaptação para W1, W2 e θ em função destas derivadas aqui, o que me permite em seguida, aplicando a derivada aqui, eu adapto W1, adapto W2 ao longo de t iterações, de várias iterações ao longo do tempo t, e aí θ. E aí eu convirjo para uma solução possível. No próximo vídeo eu mostro essa implementação para vocês. Pessoal, eu espero que tenha sido útil. Grande abraço, se inscreva no canal.